Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um react do vídeo do Primo Rico. É um cara já bem consolidado aí no mercado de finanças, né, de investimento, um cara que fala bastante sobre educação financeira. Acredito que vocês já o conheçam, mas a gente vai reagir a esse vídeo junto. Eu acredito que o título ali me chamou bastante atenção, então bora analisar. Se você não se inscreveu, já se inscreve aqui, já dá aquela fortalecida e bora falar de dinheiro. O vídeo do Primo Rico é como economizar dinheiro de acordo com a ciência. Eu já sou inscrito no canal, inclusive ele foi a pessoa que me abriu os olhos para começar a investir. Eu sigo ele já faz muito tempo. Então eu comecei a investir por conta dos vídeos dele. Já vou deixar o like dele aqui. Caso você queira ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e bora pro vídeo. Você, por acaso, é o tipo de pessoa que tem dificuldade para economizar dinheiro? O salário vai, cai na sua conta e você vê metade dele indo embora com as parcelinhas do cartão que você fez nem lembra mais do que eram. Aí você sente que, por mais que você tente guardar dinheiro, sempre acontece alguma coisa que te impede de economizar. Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, você não está sozinho. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 72,4% da população vive em lares com dificuldade. Comenta aqui se você tá nessa porcentagem aí de 72,4%. Você tá incluso nessas famílias brasileiras que têm dificuldade de pagar contas. Comenta aí se você tá nessa estatística ou não. Otávio, não, eu já pago minhas contas tranquilamente, já consigo economizar um dinheiro aí todos os meses, consigo ter já essa recorrência para poupar e não só ter dificuldade para pagar a conta. Para pagar as contas do mês. Ou seja, praticamente 3 em cada 4 brasileiros mal conseguem chegar ao fim do mês sem ficar no vermelho. E segundo o IBGE, só 1% das famílias dizem que conseguem pagar tudo com muita facilidade. Ou seja, a cada 100 famílias, só uma tem facilidade para pagar as contas. Por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer para você, com base em estudos científicos, as melhores técnicas para economizar dinheiro. Você vai entender porque o nosso cérebro nos sabota na hora de guardar dinheiro e vai também descobrir estratégias comprovadas cientificamente para finalmente começar a economizar dinheiro de verdade. Sem fórmulas mágicas, sem palpites, só dados e ciência até o final do vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e para que ele possa te recomendar cada vez mais vídeos como esse. Seguinte, o vídeo vai ser dividido em basicamente duas partes. Primeiro, a gente vai entender por que economizar dói tanto do ponto de vista Realmente dói. Principalmente quem não tem o hábito e quem nunca economizou, quem nunca poupou, quem nunca guardou, realmente dói porque você está saindo da sua zona de conforto. Imagina, o seu conforto é gastar todos os meses, sem ver o fim do dinheiro. Você raspa até o tacho, todos os meses, de forma incontrolável, de forma inconsciente, sem se organizar, sem sentar a bunda na cadeira para se organizar. E aí, de repente, você precisa se organizar e precisa começar a economizar para te sobrar dinheiro. Aumentar sua receita e tal. Você sai da zona de conforto, você sai da inércia. Então, se movimentar tem um gasto energético e dói. vista científico. Depois, a gente vai passar por técnicas que vão além do achismo e que cientificamente te fazem economizar dinheiro. Sem mais delongas, vamos para a primeira parte. O que dói? O que dói tanto economizar? Estudos em economia comportamental mostram que o nosso cérebro aqui, ele sofre de um viés chamado de present bias, que na tradução significa viés do presente. O que significa isso? Significa que a gente tende a preferir as recompensas imediatas em vez de benefícios futuros. Em outras palavras, gastar agora dá mais prazer do que guardar para depois, mesmo que racionalmente a gente... Isso também mexe com a nossa dopamina, que a dopamina nada mais é do que antecipar as novidades, né? Então a gente gosta de ter resultados rápidos e não esperar um longo prazo. Então o ser humano ele tende mais a isso, porque com o passar dos anos a nossa evolução da espécie, ela sempre estava preocupada já no amanhã. Será que amanhã eu vou viver? Porque no dia seguinte o cara ia caçar, ele ia pescar, ele ia atrás de coisas para poder esquentar, para o fogo, enfim, N coisas. Então, crescemos achando que tudo tem que ser para amanhã. Tudo tem que ficar para amanhã. E não tem necessidade de ser tudo para amanhã. A gente pode ter um médio, longo prazo ali para poder construir as coisas. Saiba que a gente deveria economizar. Vocês provavelmente já viram aquela história do marshmallow, onde eles pegaram várias crianças, elas podiam comer um marshmallow na hora ou esperar alguns minutos para ganhar 2. E até certo ponto isso faz sentido. Eu vou te dar um exemplo do porquê. Você prefere gastar R$100 agora ou gastar R$100 daqui a um ano? Logicamente você deveria preferir gastar os R$100 agora. Mas por quê? Se a gente levar em conta os juros, que é o preço do dinheiro no tempo, R$100 hoje vale muito mais do que R$100 daqui a um ano. Então faz mais sentido você gastar
gastar hoje do que você gastar daqui a um ano. Agora, se eu reformular a pergunta da seguinte forma, você prefere gastar R$100 agora ou gastar R$500 daqui a um ano? O que você prefere? Agora sim a gente vai ter uma recompensa imediata, um benefício futuro ainda maior. E a mesma coisa no marshmallow. Você prefere comer um agora ou Mas nem todo mundo está disposto a gastar 500 no futuro. A maioria vai preferir o 100 agora. Tem gente que vai virar e vai falar assim, eu nem sei se daqui a um ano eu vou estar vivo. Isso faz com que essa pessoa provavelmente vai ter uma dificuldade absurda em guardar dinheiro e em focar no longo prazo. Justamente por isso, por não se preocupar com o amanhã. E estatisticamente você vai estar vivo daqui a um ano. Só que esse pensamento seu imediatista te faz continuar gastando desenfreadamente. Faz sentido? Se você foi uma pessoa que agora respondeu, eu prefiro gastar 100 agora, R$500 daqui a um ano eu nem sei se eu vou estar vivo, cara, provavelmente você tem muita dificuldade em investir em guardar o seu dinheiro por conta desse pensamento imediatista. 2 daqui a alguns minutos. Só que mesmo assim, muitas crianças preferiram pegar o marshmallow agora. Da mesma forma que muita gente ia preferir gastar os R$100 hoje em detrimento de ter 500 daqui a um ano. Esse é o viés do present bias. E ele acaba levando as pessoas a tomar decisões mais curto-prazistas. E não só isso, as pessoas têm dificuldade em enxergar esses R$500 no futuro também. Os R$100 hoje são uma realidade, mas os R$500 ainda não existem. Então, pro cérebro delas, tem um esforço muito grande por trás de imaginar esses R$500 e isso só nos mostra uma coisa. O nosso cérebro é preguiçoso. Teve 2 pesquisadores, a Brigitte Madrian e o Dennis Shea, que publicaram em 2001 no Quarterly Journal of Economics, um estudo chamado The Power of Suggestion, o poder da sugestão. Eles analisaram o comportamento de 7.000 funcionários da empresa americana Hewitt Associates, que é uma empresa de consultoria em recursos humanos. E a ideia do estudo era entender como pequenas mudanças no processo de adesão a planos de aposentadoria impactavam a taxa de participação dos colaboradores. Antes, os funcionários eles precisavam optar ativamente para participar do plano de aposentadoria, ou seja, eles realmente tinham que ir atrás e ter interesse em participar do plano. E o resultado é que só 37% dos colaboradores faziam isso até 6 meses depois de serem contratados. Depois, a empresa mudou o sistema para inscrição automática. Todo novo funcionário, no momento que era contratado, era automaticamente incluído no plano, com uma contribuição de 3% do salário, a não ser que ele escolhesse sair por algum motivo. A diferença do resultado foi brutal. A taxa de adesão subiu de 37% para 86%. Ou seja, esse estudo acabou provando que realmente o nosso cérebro é preguiçoso, que a inércia e a procrastinação são os verdadeiros responsáveis pelas pessoas economizarem dinheiro. As pessoas Igual eu disse no começo, é muito difícil você sair da zona de conforto e da inércia. Isso com tudo, para começar uma atividade física, para você cuidar da sua saúde, para você cuidar da sua alimentação. Cara, é muito difícil. Muitas pessoas só começam a cuidar da saúde quando bate na porta. Então, quando tá em caso extremo, o médico vira e fala, se você não fizer nada, se você não cuidar da sua saúde, cara, você vai morrer. Aí a pessoa abre o olho e fala, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde. Aí começa a se alimentar melhor, começa a tomar mais água, começa a dormir melhor, começa a mudar outros hábitos. Então, faça isso com dinheiro. Não espera a dívida bater na porta. Não espera o banco ter que ligar para você te cobrando para você pagar aquelas contas. Começa a se organizar antes disso acontecer, antes de bater essa água na bunda. Então, se movimente. Tá? Saia da inércia. Eu sei que falar é fácil, tá? Eu sei que é muito difícil colocar em ação isso, mas tenta, pelo menos. Eu acho que tentar você já tá saindo da inércia. Depois é só ajuste. elas não são contra economizar dinheiro. Elas simplesmente não conseguem enxergar o benefício de fazer isso no longo prazo. E não vão economizar se isso exige algum esforço delas. Então o que você precisa fazer é muito simples. Automatizar isso, de alguma forma, e tirar esse esforço da jogada. É como se a gente burlasse o nosso próprio cérebro. Mas já a gente vai falar sobre isso. O outro inimigo é o viés do status quo. Você sabe como funciona a primeira lei de Newton? Talvez vocês não lembrem isso aqui da aula de física do ensino médio, mas deixa eu refrescar a sua memória. Segundo a lei de Newton, um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A menos que uma força externa atue sobre ele. É como se você tivesse que empurrar um carro. No começo, é muito difícil tirar ele do chão, né? Tirar do repouso, já que ele tá parado. Mas depois que ele começa, ele não para mais. Com o nosso dinheiro e o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente tem dificuldade em mudar o hábito e a gente tende a manter as coisas como elas estão. Se você não tá acostumado a guardar dinheiro, seu cérebro vai resistir ao máximo para não alterar esse hábito. A não ser que uma força externa, um gatilho, uma decisão, uma estratégia quebra essa inércia. No estudo dos 7.000 funcionários da Hewitt Associates, os funcionários precisavam ativamente escolher por participar
participar do plano de aposentadoria. E a maioria não optava. Ou não optava por pura inércia. Ou seja, economizar dinheiro dói. Economizar dinheiro vai contra o que o seu cérebro quer. A gente tem a predisposição a gastar agora e a empurrar a decisão de economizar para depois. E sair desse ciclo é muito difícil. Então entenda que dificuldade em economizar não é falta de caráter. É realmente humano. Mas a boa notícia é que, sabendo disso, a gente pode usar as mesmas táticas que o nosso cérebro usa para nos enganar. Para enganar e finalmente começar a guardar dinheiro, mas de uma forma positiva. E com isso, a gente chega na segunda parte do vídeo. Quais são as técnicas que vão além do achismo e que cientificamente te ajudam a economizar dinheiro? A primeira delas é não montar um orçamento. Olha só, sei que muita gente vai me xingar e não vai entender por que eu tô dizendo para não montar um orçamento. Mas calma que eu vou te explicar. Tem um viés cognitivo que alguns pesquisadores chamam de budget neglect. A ideia desse viés é que muitas pessoas montam um orçamento no papel, mas acabam gastando além do previsto e ignorando completamente o orçamento depois de alguns meses. Muito provavelmente você já fez isso. Você cria um plano animal para economizar dinheiro, ou até mesmo para investir. Você começa anotando tudo, ou num papel, ou numa planilha de Excel, e um mês depois você já não tem mais saco para fazer isso e desiste. Teve um experimento feito pela Irrational Labs em 2019, em colaboração com o Common Sense Lab da Duke University, que provou o mesmo ponto. Eles pegaram 9.035 pessoas e dividiram em dois grupos diferentes. Algumas faziam um orçamento único semanal, outras faziam orçamentos por categorias. Outros faziam um controle só com o extrato do que compraram e por aí vai. Sabe o que eles descobriram? Depois de 13 semanas analisando essas 9.000 pessoas, eles descobriram que não houve nenhuma diferença. Não importa o tipo de orçamento que você faz. No final das 13 semanas, todo mundo estava gastando, na média, de 30% a 40% acima do limite que eles Caraca, 30%, 40% acima do limite. mesmos tinham colocado. Ah, tá. Em cima do que eles tinham colocado. Cara, é difícil. Não vou falar que é fácil, não vou... É que assim, eu já tenho hábito, já invisto, já faz um tempo, eu guardo dinheiro e poupo dinheiro ali desde os meus 12, entre 12 e 14 anos ali mais ou menos. Dos 12 aos 14 ali eu já comecei a guardar. Então hoje eu tenho 29, já faz, praticamente 15 anos aí que eu guardo dinheiro, que eu poupo dinheiro. Que eu invisto vai fazer 6 agora, que eu invisto em bolsa e tudo mais, comecei em 2019. Mas eu sempre guardei, então pra mim é mais fácil. Eu automatizei isso já desde muito cedo, desde muito novo. E não foi por influência de pai nem mãe, mas eu vi que era preciso. Então, cara, se você não tem esse costume ainda, é difícil, mas vale muito a pena. Pode ter certeza que você vai ter ganhos absurdos em relação a essa disciplina. Você vai conseguir ser disciplinado com várias outras coisas também. Então, criar um plano sozinho pode até te ajudar no curto prazo, mas dificilmente você vai seguir um bom plano por muito tempo. Qual que é o ponto dessa primeira parte? Por mais que tenha um orçamento possa te ajudar a economizar, você dificilmente vai conseguir seguir à risca esse orçamento. Manter um orçamento vai exigir um esforço relativamente grande, um hábito que muitas pessoas não têm. E mesmo as que têm, acabam burlando o plano em algum momento. É tipo aquela pessoa que paga a mensalidade da academia, vai no nutricionista, tem um plano alimentar para emagrecer e mesmo assim não consegue seguir o plano à risca e come um docinho aqui ou ali. E aí acabam acima do peso, reclamando que não consegue emagrecer e com certeza você conhece alguém que já fez isso. Então você sabe bem que mesmo com um plano, o seu cérebro vai te sabotar. E aí que entra a segunda técnica científica para te ajudar a economizar dinheiro. Da mesma forma que essa pessoa que assina academia, vai no nutricionista e mesmo assim não segue com o combinado, precisa de um personal trainer, se você quer economizar dinheiro, você vai precisar de um personal financeiro. E essa é a segunda técnica, ter um personal. Eu posso te ajudar. Eu trabalho com consultoria financeira. O link vai estar aqui na descrição. Se fizer sentido para você, se você tiver interesse em conhecer como que funciona a minha consultoria, aqui o link do WhatsApp vai ser direcionado para uma conversa comigo. Eu posso marcar uma reunião, a gente agenda a primeira reunião que é gratuita. E aí, Otávio, fez sentido para mim. A gente começa esse projeto e organiza seu dinheiro com base nos projetos de curto, médio e longo prazo. Legal? Isso com investimentos diferentes, tá? Então acesse o link aí. Financeiro. Um estudo chamado de The Gamma Factor and the Value of Financial Advice acompanhou 1.584 famílias, sendo 487 com um consultor financeiro e 1.097 sem. Os resultados mostraram que as famílias que mantiveram um consultor financeiro por 15 anos ou mais acumularam 290% a mais em patrimônio do que famílias que não utilizaram consultoria. E um dos motivos que explica essa diferença foi porque as famílias que tiveram ajuda conseguiram guardar em média 10,75% da renda por ano, enquanto os que não tiveram ajuda guardavam apenas 6,7%. Em outras palavras, ter uma pessoa do seu lado vai te fazer economizar e investir muito mais dinheiro. Graças ao meu time de planejadores aqui do Grupo Primo, inclusive, mais de 4.000 famílias saíram de uma situação onde eles não conseguiam guardar nada do que entrava de renda e alguns meses depois conseguiram juntar uma bela de uma grana e realizar vários sonhos. É o caso, por exemplo, do Samuel, que depois de poucos meses conseguiu quitar o financiamento do carro dele, quitou todas as dívidas do cartão e começou a investir. Também é o caso do Alexandre, que disse que a melhor coisa que ele fez na vida foi investir no planejamento financeiro do Grupo Primo. Ele disse, por exemplo, que não conseguia fazer sobrar dinheiro, todo começo de mês ele precisava renegociar as dívidas e aí hoje saiu do vermelho e tá quase alcançando a reserva de emergência, que antes ele nem tinha. Por isso
isso, se você quer aprender de verdade a economizar e a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e quer começar a fazer isso o mais rápido possível, é só você clicar no link da descrição ou escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela para que um dos planejadores financeiros aqui do Grupo Primo entre em contato com você. Você não vai se arrepender. Mas além de ter uma pessoa te pegando pela mão e te ajudando a ter um orçamento equilibrado, uma terceira técnica que você tem que aplicar no seu dia a dia é usar a psicologia a seu favor. Eu mostrei até aqui no vídeo que o seu cérebro te engana. Ele é preguiçoso. Ele vai tentar ao máximo te seduzir para que você não economize nem um centavo que vai entrar na sua conta. Mas as mesmas armadilhas que ele usa para te enganar podem ser usadas para enganar ele e te fazer economizar cada vez mais. Então eu vou te trazer 4 formas práticas e embasadas cientificamente de fazer isso. A primeira forma é usando a técnica do dinheiro vivo. Você já reparou que pagar em dinheiro espécie às vezes dói mais do que passar o cartão? Isso não é impressão sua, é ciência. Teve 2 pesquisadores, a Priya Raghuber e o Joydeep Srivastava, que fizeram uma série de experimentos em 2008 sobre como o meio de pagamento afeta o gasto de uma pessoa. Em um dos estudos, publicados no Journal of Experimental Psychology, os pesquisadores deram para alguns participantes cupons, tipo vale compras, e para outros deu dinheiro em espécie para eles gastarem em um ambiente de loja simulado. A conclusão do estudo foi que aqueles que usavam cupons ou vales, ou seja, não viam o dinheiro físico saindo da carteira, gastavam mais do que aqueles que usavam dinheiro vivo para pagar a conta. Tem um outro estudo da Universidade de Carnegie. É legal para você que ainda não tem controle financeiro, não é organizado, às vezes só usa cartão, usa cartão de crédito por conta de pontuação, de milha. Cara, foque primeiro em organizar sua vida financeira. Ponto e milha é um bônus, é um a mais, é um que a mais. Então, se você ainda não é organizado, você ainda tem esse problema com a organização financeira, fica todo mês no 0 a 0, pô, mês que vem já tá o cartão lotado, cara, use mais dinheiro. Essa dica é muito boa, porque realmente você usar dinheiro dói muito mais do que você aproximar só o cartão. Aproximar o cartão você não sente saindo dinheiro da conta. Ou fazer um Pix ali para a pessoa, você acaba não vendo, não é palpável aquilo. Então faz muito sentido para você que, cara, precisa começar, faça isso. Quebra o cartão de crédito por um tempo, tá? Até você se organizar financeiramente, depois você volta ao cartão de crédito. Eu já tenho essa rotina, como eu disse, eu já guardo, eu já sou bem consciente em relação ao dinheiro, então para mim é diferente. Eu já uso milhas e pontuação porque para mim já é um bônus. Eu já consigo guardar de 25 a 35% da minha renda mensal. Então, para mim é mais fácil. Tá automatizado isso. Só que a maioria não automatizou isso ainda para poder usar um cartão com milhas e com pontuações. Legal? E Mellon, chamado Pain of Pain, que chegou na mesma conclusão. Segundo esse estudo, diferentes formas de pagar por alguma coisa podem ser mais ou menos dolorosas para o nosso cérebro. Quando a gente gasta dinheiro vivo ou à vista, é ativada a área do seu cérebro que interpreta isso como uma dor ou medo. Mas quando a gente gasta com o nosso cartão de crédito, é ativada a área do cérebro que corresponde à felicidade e a prazer. É louco isso, né? É o mesmo dinheiro saindo da sua conta. Mas somente pela forma que ele saiu, seu cérebro pode interpretar como algo doloroso ou prazeroso. E só pra deixar claro, eu não tô dizendo pra você parar de parcelar. O cartão de crédito, quando bem usado, ele traz vários benefícios. Você protege da inflação, pode deixar o dinheiro investido enquanto as parcelas não chegam, você ganha pontos, ganha milhas. Tem vários prós aqui. Mas se você não tiver controle, você vai acabar gastando mais do que você deveria. Você vai acabar se endividando e o que era pra ser uma arma ao seu favor, vai acabar se tornando uma armadilha. Então, que era para ser uma arma a seu favor, vai acabar se tornando uma armadilha. Então cuidado para você não ter a armadilha do cartão de crédito. Resumo é, se você precisa de controle financeiro e orçamentário, porque você vai acabar fazendo cagada com cartão, paga à vista. Se você tem um pouco mais de controle, use cartão de crédito e parcela o máximo possível, mas sempre se vigiando. Porque como eu mostrei aqui, o seu cérebro interpreta isso como um prazer, é uma dopamina pura. E a segunda forma de economizar é usando a técnica das caixinhas, né? Um pesquisador chamado Richard Thaler chama isso de mental accounting, contabilidade mental. Segundo ele, nosso cérebro foi programado para separar o dinheiro em caixinhas mentais. E a gente pode usar isso a nosso favor. Por exemplo, foi feito um estudo pelo Dilip Soman e Amar Shema, publicado em 2011 no Journal of Marketing Research, com o título Eu faço isso dentro da minha consultoria, mas não é através de caixinhas, é através de projetos de vida. Então eu vejo quais são os projetos de vida da pessoa, qual que é o projeto de curto prazo, qual que é o projeto de médio prazo e qual que é o de longo prazo. E aí sim, dentro desses 3 projetos, a gente vai dividindo o dinheiro da pessoa nesses projetos. Legal? Que seria como caixinhas, porque são investimentos diferentes. O de curto é diferente do médio, que é diferente do longo. Legal? Earmarking and Partitioning, Increasing. Mas é bem legal, porque é um estudo que eu tô conhecendo, eu não sabia sobre esse estudo, e eu faço isso meio que de forma indireta, porque existe essa caixinha por conta de cada tipo de investimento,
mas não é de forma direta. Saving by Low Income Households. No estudo, os pesquisadores realizaram um experimento com 146 trabalhadores na Índia. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo recebeu um único envelope contendo o valor total pelo valor do trabalho deles, e outro grupo recebeu dois envelopes separados. O envelope era para economizar, o outro era para gastar com coisas do dia a dia. Além disso, alguns envelopes foram decorados com fotos dos filhos dos participantes, servindo como lembretes dos porquês que eles tinham para economizar dinheiro. Depois de 14 semanas, os trabalhadores que receberam dois envelopes economizaram em média 414 rúpias, enquanto aqueles que receberam um único envelope economizaram 241 rúpias, uma diferença de 72% a mais para quem teve os envelopes separados. A lógica aqui é que separar o seu dinheiro em caixinhas te faz criar uma barreira psicológica contra o uso deles. É como se o cérebro tratasse aquele dinheiro como intocável, diferente do dinheiro disponível na conta do dia a dia. E para aplicar isso na sua vida é muito simples. Você pode ter dois bancos diferentes, um para cada objetivo. Ou, se você preferir, você pode ter várias caixinhas separadas dentro do seu próprio banco. Eu fiz recentemente um vídeo sobre as caixinhas do Nubank que explicam bastante essa ideia. Eu vou deixar inclusive um card aqui. A terceira técnica que você pode usar com a psicologia ao seu favor é não ter liquidez. Quando as pessoas começam a investir, elas geralmente procuram por ativos que têm liquidez. Ou seja, que pode ser resgatado a qualquer hora. É tipo a caixinha do Nubank, que tem liquidez imediata, ou o porquinho do Inter, que também cai na hora o dinheiro. Isso não é errado, obviamente não. Quando você monta a sua reserva de emergência, vai cobrir de 6 a 12 meses do seu custo mensal, você precisa ter liquidez para conseguir cobrir as suas obrigações e algum eventual problema. Mas quando a gente fala de economizar dinheiro, depois de montar essa reserva, a ideia é que você não tenha uma liquidez tão alta assim. Então olha só, foi feita nas Filipinas um experimento em 2006 com cerca de 1.700 clientes de um banco. Metade recebeu a opção de abrir uma conta onde o dinheiro é depositado e não podia ser retirado até alcançar uma meta ou um prazo definido. A outra metade não teve essa opção, podia resgatar quanto quisesse. O estudo acompanhou o saldo dessas 1.700 pessoas por 12 meses. O resultado foi que quem aderiu à conta sem liquidez aumentou em 81% o valor economizado em comparação ao grupo que podia resgatar a hora que quisesse. Ou seja, quando você dificulta o acesso ao seu próprio dinheiro, você acaba economizando muito mais. O seu cérebro vai te enganar. Ele vai pedir para você resgatar para comprar alguma coisa que você talvez nem precise. E é por isso que você precisa se blindar de você mesmo. Eu não tô dizendo para você que você deve investir só no que não tem liquidez. Mas depois de feita a sua reserva de emergência, que inclusive a gente tem vídeo no canal aqui explicando, você pode manter uma certa grana, uma carência maior. E a quarta e última técnica é automatizar o aplicativo do seu banco. Lembra? Cara, isso da liquidez é muito bom, porque se você deixar todo o seu dinheiro concentrado em um lugar só, principalmente em um lugar de alta liquidez, você vai achar que aquele dinheiro é seu. Se você colocar a sua reserva de emergência separada do dinheiro que é seu, porque assim, a gente considera que a reserva de emergência é só para emergência, então não é para você ficar usando ele a todo tempo ali. Ah, trazer um pouquinho o cartão de crédito, pum, reserva de emergência. Pô, aí você vai continuar atrasando o cartão de crédito, você sabe que tem um dinheiro ali. Então é meio que aquele dinheiro ali é só para realmente quando for necessário de verdade. E o resto que você... Ah, pô, já fiz minha reserva de emergência, agora eu vou começar a investir. Você coloca em outro aplicativo, ou produto, ou caixinha, né? Que é como ele está dizendo. Cara, fica muito mais fácil de você administrar dessa forma, porque aí a reserva de emergência é uma coisa que não é sua. Vamos dizer, entre aspas, sempre. No começo do vídeo, quando eu disse que você precisa automatizar o processo de guardar dinheiro de alguma forma e tirar o esforço da jogada, burlando o seu próprio cérebro, tem várias formas de fazer isso. Eu vou te dar um exemplo com o Banco Inter, mas você pode fazer isso com qualquer banco em vários tipos de investimentos diferentes. Se você abrir o aplicativo do banco, clicar em meu porquinho, depois descer um pouquinho e em guardar automaticamente, aí você clica em continuar, você vai selecionar como você deseja automatizar os seus investimentos. Você pode investir 5% do seu salário sempre que ele cair na conta. Quando você receber dividendos de ativos negociados em bolsa, ou quando algum outro título de renda fixa vencer, ele pode ser reinvestido na hora em um CDB que vai render 100% do CDI com liquidez diária. Você lembra que eu disse que o seu cérebro é preguiçoso? Se você fizer isso... Legal, cara, legal. Eu acredito que o Nubank tenha isso também. Como eu ganho uma renda variável, meus meses variam, eu vejo quanto que eu ganhei no mês e aí sim eu tiro 25%, 35% daquilo. Nesse caso é para pessoas que são CLT e ganham ali fixo todos os meses a mesma coisa, porque aí já tira uma porcentagem daquilo. Ah, pô, vou guardar 10%, vou guardar 15%. Você faz a conta, coloca ali, ele já vai guardando automaticamente para você. É isso, muito você bom vai usar a isso. preguiça dele ao seu favor. Então você vai começar a economizar dinheiro e talvez nem se lembre que você está guardando uma parte do seu salário. Acabei de me juntar ao meu sócio Bruno Perini para oferecer pela primeira vez. Cara, muito bom. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se chegou até o final aqui, já compartilha com um amigo, já se inscreve aqui, já fortalece. Isso é muito bom para mim. Eu gostei bastante do vídeo. Até tô pensando em fazer um vídeo mais ou menos nessa linha aqui de como economizar dinheiro. Eu acho que é legal sempre trazer com o estudo. Sempre quando você traz com o estudo, é porque realmente aquilo foi concretizado, né? Você buscou ali pessoas que estudaram para realmente ver como que é o mais certo de economizar. Como eu disse, se você ficou até aqui, se você curtiu, já sabe, já dá aquela fortalecida,
Eu aguardo a sua inscrição. Pode ter certeza que vão vir vídeos muito bons aí pela frente e projetos muito interessantes. Fechou? Um abraço e tchau!